Olá, muito obrigado por você ter clicado em mais um episódio. Eu sou o Zucoloto, bem-vindos ao nosso podcast e hoje o nosso tema será desenvolvimento de pessoas. No episódio de hoje eu convidei uma profissional incrível, uma experiência acumulada fantástica, a Ana Cláudia Oliveira. Ela é vice-presidente de Relações Humanas da Continental. Ela irá trocar experiências sobre como desenvolver pessoas no dia a dia, líderes e liderados. Eu quero convidar você a ficar até o final deste episódio, onde com certeza você irá aprender muito para aplicar junto com a sua equipe aí na sua empresa, ou você também, que é um profissional autônomo, que lida com pessoas, vai ser uma jornada incrível neste episódio. E eu já quero convidar aqui a minha amiga convidada de hoje. Olá, Ana, muito obrigado por você ter aceito o meu convite. É um prazer estar com você. Olá, Zucoloto. Prazer é todo meu. Muito bom estar aqui com você. Olá também a todos e todas que nos escutam. É um prazer estar com vocês. Ana, eu gostaria que nesse primeiro encontro aqui com os nossos ouvintes, você pudesse falar um pouco da sua experiência, da sua carreira na Continental. Muito bem. A minha carreira na Continental começou pela planta de Camaçari. Nós temos uma planta de pneus. Há mais de 10 anos atrás começou essa minha jornada. Nessa ocasião, eu era gerente de recursos humanos do Complexo Ford Norte-Nordeste, que fica também aqui em Camaçari. E aí eu recebi esse convite para a Continental. Foi algo bastante inusitado, porque eu, naquela oportunidade, não tinha interesse em fazer uma movimentação de carreira. Mas o fato é que eu fui me apaixonando por cada pessoa que eu conhecia da Continental durante esse processo de namoro, de conversa, de bate-papo. E aí terminei migrando, assumi a posição de gestora de RH dessa planta. Era uma planta que estava em grande expansão, então eu fui responsável por toda uma duplicação do processo produtivo, do tamanho do negócio também. E eu assumi naquela ocasião com alguns testes bem claros. A planta tinha um altíssimo índice de turnover, a cultura ainda não estava solidificada, então tinha um engajamento baixo. As pessoas trabalhavam muito, mas não viam resultado daquele trabalho. Então tinha muito desgaste, muito trabalho sendo feito, e eles não celebravam porque os resultados não apareciam. Exatamente porque era uma planta muito nova, tinha 5 anos de inaugurada e já com um desafio enorme de duplicidade. Todo o meu trabalho durante os 5 anos que eu fiquei lá, 5 anos e meio, foi exatamente de trabalhar muito forte essa transformação cultural, que é algo que eu adoro fazer, muito focado no engajamento das pessoas, na melhoria do resultado de clima organizacional. E assim, com 3 anos de trabalho intenso, muito forte, muito bem estruturado, nós já tínhamos um turnover com uma redução absurda. Eu não tenho os números concretos, mas era em torno de 12% de turnover que a gente tinha, rodava entre 12% e 15% e a gente caiu para 2%. Então foi sensacional o resultado. E aí também, com 3 anos, a gente já via claramente esse resultado. Com 5 anos, nós já estávamos na lista das melhores empresas para se trabalhar da Você S.A., e na lista da Great Place to Work Bahia. Foi um prazer enorme esse trabalho, porque é o que eu gosto de fazer. E aí, em 2016, eu já sabia que eu estava na sucessão dessa posição Brasil e Argentina. E meu colega, que era, na verdade, meu chefe naquela ocasião, o chefe para o Brasil, que era responsável pelo RH Brasil e Argentina, ele foi chamado para ir ao México, pela Continental. E nessa mexida dele, eu então subi, eu já estava mapeada para essa caminhada e aí assim assumi. Então, desde 2016, eu sou responsável hoje pela área de Relações Humanas da Continental Brasil e Argentina. E é muito interessante porque você deixa de ter um papel mais ativo na implantação das coisas e na operacionalização mesmo, para dar mais um drive do caminho, das políticas, da uniformidade. E aí um dos compromissos que eu assumi comigo mesmo e com a Continental quando cheguei nessa posição foi de alavancar todas as outras unidades de negócio nessa questão também de cultura e de engajamento. Então isso a gente começou em 2016, eu posso dizer que hoje nós temos também todas as nossas unidades, você conhece bem uma das plantas de Guarulhos, mas todas elas estão com nível de engajamento no mesmo patamar, os resultados das nossas pulses internas, das pesquisas mostram claramente isso. Hoje então eu já estou na Continental há mais de 10 anos, 11 anos, responsável aí por toda essa jornada de recursos humanos. Que ótimo, Ana, que linda essa história, assim, incrível saber de todo esse seu papel e a sua responsabilidade juntamente com as equipes de trazer essa mudança cultural. Eu já estou sentindo que eu vou marcar um segundo podcast para nós falarmos sobre mudança cultural, mas vamos falar hoje sobre
desenvolvimento de pessoas, que é o nosso foco aqui. Eu gostaria que você pudesse falar para os nossos ouvintes o papel da empresa no desenvolvimento das pessoas. Por que essa pergunta é importante? Porque nós temos depois, a gente vai comentar um pouco mais à frente, uma mudança muito forte que ocorreu nos últimos anos, e não é somente a empresa responsável pelo desenvolvimento. Aliás, eu tenho certeza que você vai abordar isso também. Mas vamos começar aí, na sua visão, como que a empresa tem a responsabilidade nesse desenvolvimento? Muito bem. Bom, na minha opinião, a empresa tem um papel fundamental nesse processo. Ela deve ser um ambiente propício ao desenvolvimento das pessoas. O mundo que a gente vive hoje, nessa sociedade em rede, né, não mais uma sociedade fixa, mas uma sociedade em rede, onde o conhecimento se multiplica em pouquíssimo espaço de tempo, se a empresa não investir e não incentivar o desenvolvimento das suas pessoas, fica extremamente difícil ela se manter competitiva e sustentável enquanto negócio. Não há como a gente acreditar num resultado sustentável com a obsolescência do conhecimento. Cabe à empresa, sim, criar jornadas de aprendizado e gerar oportunidades concretas para as pessoas. E aqui eu gostaria também de chamar a atenção para um aspecto que eu considero super importante atualmente. Talvez pela primeira vez a gente está vivendo nas organizações o efeito das multigerações, né? Estamos convivendo com 4 gerações dentro das empresas. E isso muda por completo o formato com que a empresa pode e deve investir nesse processo de desenvolvimento das pessoas. Porque cada uma dessa população tem uma forma de aprendizado e de expectativa de desenvolvimento. Por exemplo, a geração X, ela sempre estudou muito, buscou se especializar demais, e as formações tradicionais de cursos e desenvolvimentos que as empresas sempre buscaram investir, atende super bem a ela. Mas a geração Z, por exemplo, que são aí as chamadas nativos digitais, eles descobriram que eles resolvem tudo na ponta dos dedos. Eles não buscam mais aquele conhecimento como a geração X fazia, mas eles procuram muito mais informações e eles aprendem não com início e fim, mas eles aprendem ligando os pontos, fazendo conexões. A empresa ela precisa sim criar possibilidade de jornada de desenvolvimento para as pessoas muito customizada e diversificada para esse diferencial, para pessoas que aprendem de formas diferentes, se motivam a buscar o desenvolvimento de formas diferentes, e aí a empresa tem que estar atenta a esse leque para poder customizar e atender a todos, incluir todo mundo nesse processo. Você tem razão, Ana, porque, de fato, tudo que você apontou aqui faz todo sentido, porque aquele modelo de desenvolvimento focado apenas numa faixa etária ou num formato, sem pensar num design instrucional customizado para aquela empresa, para aquele público e na linguagem adequada, é tudo que a gente tem feito também nos últimos seminários, você conhece, né, o nosso trabalho. E que interessante que você trouxe essa questão da trilha. Realmente, as empresas que não têm uma trilha, uma jornada, o colaborador fica perdido. Mas eu quero que agora você traga mais a tua experiência, porque eu estou muito curioso aqui, tenho certeza que os ouvintes também, é o seguinte: do outro lado da mesa, ou então do outro lado do notebook ou do celular, nós temos o colaborador, a colaboradora. Existe, nos últimos anos, e você é fruto disso, e você também contribuiu muito com isso, a responsabilidade deste profissional. Como que você enxerga a corresponsabilidade? Esse papel do colaborador, eu diria que ele é até indelegável, né? É o maior patrimônio que as pessoas têm. A sua carreira, a sua escolha profissional e o seu desenvolvimento enquanto ser humano, enquanto profissional, isso é algo que ele não pode delegar a terceiros. Eu realmente acredito que é o maior patrimônio de cada um de nós. Ainda mais com essa longevidade agora, dos padrões de longevidade que mudaram muito, o colaborador precisa entender que o aprendizado e o desenvolvimento faz parte da vida dele como um todo, né? É o long life learning que a gente fala. E eu acho, Zucoloto, que hoje em dia tem milhões de oportunidades de desenvolvimento. Olha quantas coisas o colaborador pode buscar. Ele pode se engajar num projeto da organização, ele pode se voluntariar em alguma das ações internas da empresa. Isso tudo amplia muito a visão de mundo. Ele pode buscar um coaching, uma mentoria, participar, por exemplo, de grupos de afinidade. As empresas têm muito isso hoje, com grande foco em diversidade. Todas essas coisas criam novos desafios para as pessoas. Ela se coloca presente junto com um grupo maior, e eu acho que aí o time faz com que a pessoa cresça também, porque vai perceber formas diferentes de pensar, isso desenvolve, isso cresce. Então, as oportunidades são muitas, mas a pessoa precisa primeiro acreditar claramente que esse é o maior patrimônio dela, não dá para entregar a ninguém. Essa escolha para o desenvolvimento, onde é que eu quero chegar, o que é que eu quero para mim, que carreira eu quero, essa é uma escolha muito pessoal. A maioria das organizações hoje proporciona muita atividade interna. É uma oportunidade sensacional para as pessoas se engajarem de forma voluntária
e assim crescer e se desenvolver. Uma coisa que eu achei muito interessante que você trouxe, aquele pensamento lá do passado que desenvolvimento era sala de aula, a vida é uma grande sala de aula, ou seja, o engajamento com projetos sociais. Acho que você trouxe aqui grandes oportunidades para ressignificar o que é responsabilidade do colaborador. Perfeito, eu acho que não é uma coisa ou outra, né, em termos de ferramentas e de possibilidades, é e outra, é sempre somando. Olha só, nós falamos aqui do papel da empresa, do papel do colaborador, e eu que lido, claro, diariamente com desenvolvimento, gostaria que você pudesse comentar o papel do líder, aquele que está à frente de uma equipe ou ao lado dela, não quero tipificar aqui posições, mas aquele que está ali apoiando. Como é que você vê essa função do líder e da líder quando tem um colaborador que está se desenvolvendo, seja ele num processo de uma trilha interna ou ele percebe que o colaborador se envolveu com um projeto externo, que isso está desenvolvendo ele em competências? Como que você vê esse papel desse líder nesse momento? Para mim, o líder, ele é essencial. Eu sempre digo que uma pessoa para optar por uma trilha de liderança na carreira dela, ela tem que gostar essencialmente de pessoas. Não dá, né? Ela tem que gostar de gente, tem que gostar de pessoas. A gente precisa trazer como missão de vida esse papel de desenvolver os outros. Porque quem ocupa a posição de liderança, você se destacou de alguma forma, você adquiriu alguma expertise ou alguma maturidade, e isso lhe fez chegar numa posição dessa. Então você tem um dever com a sociedade de retribuir. E você pode fazer isso, e deve, né? Não é nem pode, eu acho que é deve, desenvolver na sua equipe. Se a liderança identifica alguém que é talentoso, gente, é impulsionar a carreira dessa pessoa, e a gente pode ajudar fazendo com que esse colaborador, ajudando esse colaborador a perceber quais são os pontos fortes dele, e são esses pontos fortes, ao meu ver, que dá o sucesso na sua carreira. Mas também, obviamente, é preciso identificar as oportunidades de melhoria, e a liderança está ali todos os dias. O líder é sempre alguém que enxerga isso com mais facilidade, pela proximidade que tem com o liderado. Então, identificar os pontos fortes, identificar as oportunidades de melhoria, ajuda muito o colaborador no processo de desenvolvimento dele. E aí, obviamente, cabe ao líder fazer esse papel de ser um grande incentivador. Se a pessoa já está pronta, se tem uma chance, deixa ela ir, deixa ela seguir, deixa ela crescer na carreira dela, mudar de área. Eu acho que a gente também tem que exercitar uma coisa do desapego com o seu time, a sua equipe, exatamente para proporcionar esse ambiente onde as pessoas possam crescer. E se não for na sua área, se não for na sucessão da sua cadeira, que seja em outras áreas, em outras oportunidades, em outros países, se a empresa assim viabilizar. Na Continental, inclusive, a gente tem isso muito claro como regra. Onde quer que exista uma vaga, essa vaga é publicada para o mundo todo e cabe às lideranças apoiar o processo de escolha do profissional, para que ele possa levantar a mão e dizer, eu quero participar desse processo. E o líder precisa ser alguém que impulsiona, ajuda, está junto e apoia o colaborador nessa trajetória. Incrível essa forma de olhar, né, uma forma ampla da responsabilidade do líder. Eu vou aqui contar para você uma analogia que eu costumo sempre fazer nos treinamentos e seminários. Certa vez eu estava numa chácara, acordei bem cedo e estava observando uma árvore muito grande, e quando o sol já estava ali muito forte, eu percebia que aonde a sombra dessa árvore projetava, né, sobre a terra, o crescimento da grama era muito menor. Aonde o sol tinha uma incidência maior, essa grama crescia mais forte. Então eu cheguei à seguinte conclusão, Ana: o líder, ele precisa expor mais o seu liderado, ou seja, dar essa autonomia para que ele cresça e não fique debaixo da sombra dele, porque debaixo da sombra dele, possivelmente ele não vai crescer tanto. Faz sentido isso? Com certeza. Ainda tem mais um detalhe: o líder precisa se cercar de pessoas tão boas e melhores que ele. Isso para mim é claro. Você consegue os resultados e o sucesso na sua organização e na posição que você ocupa se você se cercar de pessoas mais competentes do que você. Tem espaço para todo mundo, gente. A palavra de hoje não é competição, é colaboração e cooperação. No começo você falou aí desse seu papel, né, de que você é apaixonada por mudança cultural. Eu tenho certeza que tem líderes aqui nos ouvindo que eles devem ter algum problema de engajamento. Ou seja, essa motivação de pessoas. Como que na sua experiência você poderia dar algumas pistas para esses líderes que não estão tendo êxito no engajamento e resultado das equipes? O que você pode compartilhar? Olha, isso daria para a gente falar horas, né? Mas para começar de forma simples, eu diria o seguinte: as empresas que se tornam referências como grandes empresas empregadoras e desejadas, né, no mercado, elas são empresas que elas já perceberam que o que as pessoas esperam lá dentro são coisas muito simples.
E que a gente, enquanto líder, se a gente utilizar muito bem nossos 5 sentidos, que é genuinamente ser humano, ser pessoas, a gente consegue fazer. As pessoas, quando você pergunta a elas o que é que elas esperam, o que é que elas querem desse ambiente de trabalho, dessa organização, elas vão dizer que elas querem ser ouvidas, respeitadas, querem um ambiente justo. Então, todas as falas estão muito nesse lugar comum, da busca do respeito, do ser ouvida, de poder participar, de ter voz. Por isso que eu digo dos 5 sentidos. Se a gente dá o nosso ouvido, se a gente fala e conversa com as pessoas, se a gente escuta as pessoas genuinamente, ativamente, tudo isso vai construindo um ambiente de alto nível de engajamento e as pessoas conseguem identificar e encontrar significado no trabalho. Óbvio que não é uma jornada fácil, não estou aqui dizendo que é, né? A transformação de uma cultura organizacional é difícil, requer tempo e requer o engajamento de todas as lideranças. Então tem que fazer um trabalho de sensibilização grande, mas eu diria assim, começa por aí, pensando nas coisas simples que a gente tem para fazer e que é tão relevante para o outro, que é ser ouvido, é dar voz. Se enquanto líder você fizer essas coisas básicas, pode ter certeza que você vai ver o resultado no seu time, no engajamento, no comprometimento e na felicidade das pessoas. Muito bem, Ana, que bom ouvir toda a sua experiência de carreira e não apenas teórica, mas principalmente uma experiência prática. Agora, vamos então levar tudo isso para o lado prático, tá bom? Vamos lá. Ana, indo para a prática, o que não fazer com uma equipe, hein? Eu lhe diria que o que não fazer com a equipe é não dar protagonismo à equipe, não dar voz à equipe. E agora isso está muito presente, né? As pessoas, elas buscam significado no trabalho, elas buscam um propósito. A gente tem visto tanto as empresas ágeis falando, né, de que elas querem resolver uma dor da sociedade. E essa geração, ela de fato ela precisa se conectar com o ambiente do trabalho dela, mas com algo que seja relevante para ela. O que não fazer com a equipe é fazer qualquer coisa que corte essa conexão. O que não fazer, botando no negativo da palavra, é exatamente não inspirar, não delegar, não empoderar as pessoas, não criar um ambiente onde as pessoas entendam que tem confiança, que elas podem falar aquilo que elas pensam, sem ser julgadas e sem ser retaliadas por isso. Excelente. Agora, Ana, eu sei que você, na sua carreira como profissional, como pessoa, tem muitos exemplos para trazer, principalmente porque você também contribuiu a levar empresas a ser considerada entre as melhores aí para se trabalhar. Eu gostaria que você pudesse trazer, eu sei que vai ser difícil você enumerar, mas pelo menos um exemplo que marcou a sua carreira em termos de desenvolvimento, em termos de trilha, que você possa deixar aqui para os nossos ouvintes nesse finalzinho do nosso podcast. Bom, tem um mais recente, a gente tem um programa chamado Paixão por Aprender. Inclusive, ele já existia, mas ele foi bastante empoderado agora, onde as pessoas estão nesse universo virtual, né, online. Esse Paixão por Aprender são módulos rápidos, módulos curtos de treinamento, podem ser técnicos, como por exemplo agora a gente teve do Power BI, ou pode ser comportamental. O professor desses cursos, ele é dado por um colaborador nosso, que é um voluntário, que gosta de se engajar nesses projetos e que tem expertise no tema. Tem o Paixão por Aprender ensinando a como falar em inglês, tem do alemão, tem, como eu falei, de conteúdos técnicos, tem de vários conteúdos comportamentais, de liderança, Mindfulness. Hoje a gente fala tanto da estabilidade emocional, como está difícil nesse tempo de pandemia. Eu acho que esse é um bom exemplo, porque assim, quem fala são as nossas pessoas. Então você está dando luz, você está dando visibilidade, você está dando voz aos colaboradores e você está contando com o que ele tem de melhor para ensinar, que é o conteúdo que ele tem ali. Se ele é um expert naquilo, nada mais justo do que ele compartilhar com a organização, ele se sente valorizado, reconhecido, e isso transforma o ambiente de trabalho, ajudando o outro colega a se desenvolver. Tem chance para um segundo? Claro, com certeza. Tem um outro que eu gosto muito. Ele de alguma forma também desenvolve as pessoas, sim, mas eu acho de que muitas vezes a gente vê as organizações com valores muito bonitos, mas que ficam como quadros de parede. E nós lançamos um programa participativo nesse sentido há alguns anos atrás, ele ainda funciona, porque quando a gente começou a divulgar muito os 4 valores da Continental, que são eles, né? Paixão por vencer, confiança, um pelos outros e liberdade para agir. A gente queria muito que as pessoas compreendessem todos esses valores e vivessem literalmente no dia a dia delas. E para ter certeza que elas iriam se apropriar desses valores, não só tê-los na ponta da língua, como a gente fala, mas efetivamente incorporado nas suas atitudes,
a gente criou um programa chamado Paixão pela Conte. Todo mês tinha uma votação. Nós tínhamos cédulas dos 4 valores, cada mês era uma rodada de um dos valores, e os colegas de trabalho tinham que votar naquele colega que ele achava que mais representava um daqueles valores, e ele justificava o porquê. Então, veja quantas coisas a gente conseguia com uma coisa tão simples e tão criativa. Eu sou super a favor da simplicidade. Quanto menos complexo e mais simples, eu acho que você consegue trazer as pessoas para perto. E aí, através de uma ação dessa natureza, você consegue fazer com que as pessoas, desde os operadores no chão de fábrica, todos os níveis da organização, todo mês, de alguma forma, ele estava em contato com o conceito dos 4 valores. Para ele votar em alguém, ele precisava parar para pensar nesses valores, inclusive fazer uma conexão com que tipo de comportamento aquela pessoa demonstrava, que fez com que ele votasse nela e naquele valor específico. Então isso reverberou na organização de tal forma, eu lhe asseguro que se você entrar em qualquer uma das nossas plantas hoje e perguntar a qualquer pessoa quais são os valores da Continental, ele vai te falar os valores na maior facilidade. Ana, eu quero agradecer muito esse tempo que você se dispôs a falar comigo, conosco, que os nossos ouvintes aqui estão apreciando, e dizer que aprendi muito com esse bate-papo e com todo respeito, né, àqueles que exercem o trabalho de consultoria, mas você trouxe aqui coisas tão simples que internamente as empresas podem transformar isso em grandes resultados. Eu quero deixar esse espaço aqui para você deixar a sua última palavra, eu sempre gosto de dizer, ou a sua última frase, para a gente dar um até breve aí para os nossos ouvintes, por favor. Que bom. Bom, o prazer foi todo meu. Eu realmente sou uma pessoa que acredito muito no network, eu acho que isso é fundamental para o nosso desenvolvimento pessoal também. Como última frase, como a gente falou aqui de desenvolvimento, falou de colaborador, falou de pessoas e de liderança, tem uma frase que me marca muito, não é minha, ela diz assim: não é sobre ser ou querer ser o melhor líder do mundo, é sobre ser o melhor líder para o mundo. Eu acho que isso faz toda a diferença. Ana, muito obrigado por você ter compartilhado a sua experiência e seu conhecimento. Espero vê-la em breve. Muito obrigado também pela oportunidade de desenvolver equipes na Continental. Para mim é sempre uma honra estar com vocês. Um grande abraço, Ana. Um abraço grande. Pessoal, um prazer. Tchau, tchau.